Eu cresci ouvindo histórias do interior, mas nenhuma me marcou tanto quanto a que aconteceu com o Damião, um homem simples, morador de uma fazendinha escondida entre colinas, do lado de uma estrada de terra que só via movimento quando alguém se perdia por ali. Naquela noite, a lua estava escondida atrás de nuvens pesadas e o vento carregava o cheiro de chuva. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o próprio coração batendo. Damião trabalhava como vigia de uma olaria abandonada, mas chegou mais cedo naquele dia, antes mesmo das 10 da noite, porque tinham contado para ele que viram pegadas estranhas perto da casa do forno. Pegadas grandes demais para ser de gente, mas também longas demais para ser de bicho. Ele era teimoso, e a teimosia às vezes faz a gente achar que coragem é só uma questão de manter o passo firme. Então ele levou a lanterna, o facão e o radinho velho de pilha, nada mais. A estrada que levava até a olaria era estreita, tortuosa, e o mato entrava tanto por cima que parecia um túnel. Quando ele chegou no portão enferrujado, percebeu que a fechadura estava aberta, não arrombada, não forçada, apenas aberta, como se alguém tivesse entrado sabendo exatamente onde mexer. Damião respirou fundo e pensou, deve ter sido algum curioso. Mas curioso nenhum ia querer entrar num lugar como aquele depois do anoitecer. Ele empurrou o portão. O rangido ecoou como se estivesse gritando para o escuro. A lanterna iluminava apenas um pedaço pequeno do chão, onde a terra era úmida e marcada. Foi aí que viu a primeira pegada. Era funda, enorme, e tinha 3 marcas alongadas na frente, como se fossem dedos ou garras. A segunda pegada estava mais à frente. A terceira, ainda mais distante. Eram passos largos, quase inumanos. O ar pareceu ficar mais pesado quando ele começou a seguir o rastro. A cada passo, o silêncio ficava mais denso. O radinho fez um chiado baixo, como se estivesse tentando pegar alguma frequência inexistente. Damião só percebendo porque o barulho do vento tinha desaparecido. Quando chegou na área do forno grande, uma construção antiga, feita de tijolos escuros, sentiu o cheiro. Não era de fumaça, nem de terra molhada. Era um cheiro doce, metálico, quase enjoado, como se algo estivesse apodrecendo ali há dias. A porta do forno estava entreaberta, e aquilo nunca, absolutamente nunca, ficava aberto. Damião ergueu a lanterna e tocou na madeira. Estava quente, como se alguém tivesse acendido o forno há poucos minutos. Ele empurrou devagar. A luz da lanterna entrou primeiro, e o feixe encontrou paredes enegrecidas, entulhos e sacos rasgados. Mas então parou em algo que não deveria estar ali. Um objeto, pequeno, quadrado, um rádio igual ao dele. O mesmo modelo, mesmo desgaste. Mas aquele rádio estava ligado, e tocava uma música infantil, como se fosse uma caixa de música distorcida. Damião sentiu o estômago apertar. Seu radinho, o que estava na cintura, chiou forte, interferindo, e a música começou a ficar mais alta, mais rápida, mais aguda. Ele deu um passo para trás. Foi aí que ouviu um arrastar lento, pesado, como se algo estivesse se levantando lá dentro. A lanterna tremeu na mão dele. O ar estava tão quente perto do forno que parecia respirar sozinho. Ele fechou a porta com força e recuou, tropeçando numa raiz exposta. Quando caiu, a música parou, tanto do rádio no forno quanto do dele. Silêncio total. Total mesmo. Sem vento, sem grilos, sem nada. Ele se levantou rápido e começou a correr pelo mesmo caminho que veio, mas percebeu algo terrível depois dos primeiros 10 metros. Não havia mais pegadas, nem as do bicho, nem as dele. Era como se a terra tivesse se movido, apagado tudo, limpado os rastros. O mato estava diferente. A estrada parecia mais larga, o cheiro de chuva tinha sumido, e a escuridão estava tão densa que nem a luz da lanterna conseguia atravessar direito. Foi aí que ele percebeu que a estrada não fazia mais curva para a esquerda, e sim para a direita. Mas a estrada da olaria nunca, em 30 anos, tinha feito curva à direita. Algo estava errado, profundamente errado.
Damião sentiu as pernas ficando pesadas, como se o chão estivesse puxando ele. Cada passo exigia mais força do que o anterior. O ar ficou gelado e a neblina começou a subir do chão, devagar, como fios brancos se enrolando nas pernas dele. Ele olhou para trás. A porta do forno estava aberta e algo saía de lá. A silhueta era enorme, mais alta que a porta. Os braços longos demais, corpo estreito, movimentos lentos e arrastados, como se estivesse aprendendo a andar. A coisa parecia feita de sombras compactas, como fumaça presa em forma humana. E no lugar da cabeça, uma máscara de madeira rachada, como as que velhos brincantes do interior usavam no carnaval antigo. A música do rádio voltou a tocar, mas agora vinha de dentro da criatura. Damião tentou acelerar, mas sentiu que a estrada mudava sob seus pés, como se estivesse viva, como se estivesse redirecionando ele para mais longe da saída. A criatura não corria, mas se aproximava. Sempre se aproximava, e a cada passo que ela dava, a música acelerava. Ele correu até ver uma luz distante, fraca, tremeluzindo no meio do mato. Parecia uma casa, ou um poste velho, não dava para saber. Mas era a única chance. Ele foi em direção à luz, tropeçando, respirando com o peito ardendo. Quando chegou perto demais, percebeu que a luz vinha de algo pendurado num galho, uma lanterna igual a dele. Igual, com a fita vermelha que ele mesmo tinha amarrado meses antes. Era a lanterna dele, mas ele ainda segurava a sua na mão. Atrás dele, a música parou de tocar. A respiração pesada do bicho estava tão próxima que parecia soprar no pescoço dele. Damião fechou os olhos, e a estrada engoliu a luz, e engoliu ele. Na manhã seguinte, encontraram apenas o portão da olaria aberto e duas lanternas idênticas penduradas lado a lado no galho de uma árvore, apontando para a estrada vazia. Damião nunca foi visto novamente. Só dizem que, em noites sem lua, quem passa pela estrada ouve uma música infantil vindo do mato, lenta, distorcida, até que tudo fica completamente silencioso. E a estrada faz uma curva para a direita. Uma curva que não existe no mapa. No interior existia uma estrada que todo mundo conhecia, mas ninguém usava depois da meia-noite. Ela cortava um trecho de mata fechada, atravessava uma ponte antiga de madeira e seguia até um povoado quase abandonado chamado Arrozal Velho. Não constava em mapa, não tinha iluminação, e o sinal do celular morria muito antes da primeira curva. Diziam que a estrada era normal durante o dia, mas que depois da meia-noite, ela deixava de ser só uma estrada. Jeremias, um motorista de ônibus escolar aposentado, nunca acreditou em nada disso. Ele ria quando os mais velhos contavam sobre a hora em que a estrada acorda, ou sobre luzes andando sozinhas no meio do mato. Besteira, ele dizia. Estrada é estrada. Quem vê coisa é porque o escuro brinca. Mas numa quinta-feira, perto da 1 da manhã, ele se viu obrigado a cruzar o trecho. Tinha recebido uma ligação da irmã que morava em Arrozal Velho. O marido dela estava passando mal, e a ambulância mais próxima ficava a quase 50 quilômetros. Então Jeremias, sem pensar duas vezes, pegou a caminhonete, enfiou a chave no contato e partiu. Logo que entrou na estrada, percebeu que o ar estava diferente. O vento não se movia, e o cheiro da mata parecia mais forte do que o normal, como se estivesse viva e respirando perto demais. O farol da caminhonete iluminava apenas alguns metros à frente. O resto era negro, profundo, uma escuridão que parecia absorver a luz ao invés de refletir. Jeremias tentou ligar o rádio, mas tudo o que ouvia era chiado. Mudou de estação várias vezes, mas nada além de estática seca e irregular, como respirações curtas. Acabou desligando. A estrada era reta por uns 3 quilômetros. Depois fazia uma curva larga para a esquerda. Pelo menos era assim que ele lembrava, porque naquela noite algo estava errado. Muito errado.
A curva não apareceu. A estrada continuava reta. Reta demais. Ele apertou mais o volante. O caminho parecia repetir o mesmo trecho. As mesmas árvores retorcidas, o mesmo barranco à direita, a mesma cerca quebrada. Passou por uma árvore com um galho caído no meio da pista. Depois passou por outra árvore idêntica. Depois outra, até perceber que não eram árvores diferentes. Era a mesma. A estrada estava repetindo o percurso. Ele conferiu o velocímetro. 50 km por hora, estável. Conferiu o retrovisor. A escuridão atrás era tão densa quanto a da frente. A estrada não mostrava sinal nenhum de mudança, como se estivesse presa num ciclo. Devo ter me distraído, pensou. A curva vai aparecer. Mas quando viu novamente a árvore com o galho caído, pela quarta vez, um arrepio subiu pelas costas como se alguém tivesse tocado nele. Ele acelerou. 60, 70, 80. A estrada continuava repetindo. Foi então que viu a primeira figura. Um homem parado no acostamento, de costas, usando roupas velhas de fazendeiro. Parecia molhado da cabeça aos pés, como se tivesse acabado de sair de um rio. Jeremias freou instintivamente, mas ao fazer isso notou algo angustiante. O homem não tinha sombra. Mesmo sob o farol, o corpo dele não projetava nada no chão. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, o homem virou o rosto devagar. Não era uma virada normal, e sim lenta demais, como se o pescoço fosse rígido. Quando o rosto finalmente apareceu, Jeremias sentiu o estômago embrulhar. O homem estava sorrindo. Um sorriso largo, exagerado, que rasgava a pele do canto da boca para trás, como se fosse desenhado no lugar errado. Os olhos eram completamente brancos, sem íris, sem pupila. Jeremias arrancou a caminhonete dali num impulso desesperado. O velocímetro passou dos 90, dos 100, mas a estrada continuava igual, repetindo, infinitamente. Quando olhou novamente o retrovisor, quase perdeu o controle do carro. O homem agora estava sentado na caçamba, parado, móvel, encharcado, sorrindo. A respiração de Jeremias travou. Cada parte do corpo dele começou a tremer, e ele acelerou ainda mais, mesmo sem saber para onde estava indo. Então, de repente, todas as luzes da caminhonete, farol, painel, luz interna mana se apagaram ao mesmo tempo. A escuridão engoliu tudo. Ele pisou no freio, sentiu o carro derrapar no cascalho, deslizar, até parar completamente no meio da estrada. Havia silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia pesar no peito. Jeremias tentou ligar o carro. Nada. Tentou novamente. Nada. Bateu a mão no volante. Xingou. Tentou respirar. Foi aí que ouviu passos molhados vindo de trás. Um passo, depois outro, cada vez mais próximos da janela lateral, tão nítidos que pareciam ecoar dentro da cabine. Jeremias apertou os olhos, com medo de olhar, mas o som se aproximava como se tivesse vida própria. De repente, alguém bateu devagar no vidro da janela do motorista. Uma batida leve, depois outra, depois mais forte. Jeremias virou o rosto tremendo, e o homem estava ali, sorriso largo, olhos completamente brancos, a pele molhada escorrendo pelo vidro. Mas havia algo diferente agora. Uma voz fina, quase infantil, surgia dentro da mente dele, uma voz que não vinha da boca do homem. Essa estrada não leva para onde você quer. O sorriso se abriu ainda mais. Ela leva aonde você precisa ir. Antes que Jeremias pudesse gritar, todas as luzes da caminhonete acenderam ao mesmo tempo. A estrada não estava mais repetindo árvores infinitas. Agora havia apenas uma placa à frente, iluminada pelo farol. Arrozal Velho Manos 3 km, somente isso. O homem desapareceu sem deixar vestígio. Com o coração disparado, Jeremias ligou a caminhonete, agora funcionando como se nada tivesse acontecido, e acelerou até a casa da irmã. Ele nunca contou o que viu naquela noite. Mas desde então, por mais longe que precise ir, Jeremias evita qualquer estrada vazia depois da meia-noite. E quem insiste em cruzar aquele trecho jura que, às vezes, vê um homem encharcado parado no acostamento,
ou sentado na caçamba, sempre sorrindo, sempre esperando que alguém pare. Quando eu era adolescente, sempre ouvi histórias sobre uma senhora que morava isolada no final da estrada de terra, depois da última porteira enferrujada. O pessoal do interior a chamava de Dona Iracema, mas quase ninguém falava com ela diretamente. Diziam que ela era curandeira, benzedeira, parteira e que sabia de coisas que não deveria saber. Ela vivia em uma casinha torta, cercada por árvores tão antigas que pareciam observá-la como sentinelas silenciosas. E, mesmo quem não acreditava em nada sobrenatural, evitava passar por lá depois do anoitecer. Uma vez, minha avó ficou muito mal. Febre alta, corpo tremendo, delírios que nenhum remédio aliviava. A cidade ficava longe e os médicos ainda mais. A única pessoa que poderia fazer alguma coisa era Iracema. E mesmo assim, quando alguém sugeriu chamar a velha, meu pai hesitou. Ele dizia que, se ela ajudasse, cobraria um preço que ninguém entendia até ser tarde demais. Mas a situação estava tão grave que não sobrou alternativa. Fui eu quem teve que ir buscá-la. No caminho, a estrada parecia maior do que de costume. O vento soprava forte, levantando poeira e folhas secas, e conforme avancei, o ar ficou mais úmido, mais frio, como se ali fosse outro pedaço de mundo. Quando finalmente enxerguei a casa, percebi que uma lamparina estava acesa, mesmo que eu não tivesse avisado nada. Era como se ela já soubesse que eu estava chegando. Bati na porta, mas antes mesmo de tocar pela segunda vez, ela abriu. A senhora era baixa, magra, enrugada como madeira velha, mas seus olhos... Os olhos eram fundos, escuros, brilhavam como se escondessem alguma coisa inquieta. Ela me encarou por longos segundos, sem dizer uma palavra, até que apenas deu um aceno lento com a cabeça e pegou sua bolsa de couro, que parecia tão antiga quanto a casa inteira. Voltamos juntos pela estrada, e durante o caminho, não escutei a voz dela nenhuma vez, mas sentia sua presença atrás de mim, acompanhando cada passo, e parecia que o ar mudava quando ela passava, como se tudo ficasse quieto demais. Quando chegamos, ela foi direto até o quarto da minha avó. Minha família inteira ficou em silêncio, observando da porta enquanto Iracema acendia umas velas finas, espalhava ervas pelo chão e murmurava coisas que eu não entendia. O cheiro forte de defumação se espalhou pela casa, mas o que realmente me marcou foi o olhar da curandeira. Ela parecia não piscar. Era como se estivesse enxergando através da minha avó, como se pudesse ver além do corpo, além da febre, além de tudo que era humano. Depois de um tempo que não consegui medir, poderia ter sido 10 minutos ou 1 hora, minha avó parou de tremer. A respiração dela, que antes era pesada e irregular, se acalmou de um jeito assustador, quase como se estivesse dormindo profundamente. Iracema, então, se levantou devagar e disse apenas uma frase: "Ela volta ao amanhecer." Sem pedir pagamento, sem se despedir, apenas saiu pela porta. Meu pai ainda tentou oferecer dinheiro, mas ela ignorou como se aquilo fosse algo sem valor. Na manhã seguinte, minha avó estava sentada na cozinha tomando café, completamente recuperada. Ela dizia que não lembrava de nada, exceto por um sonho estranho, no qual uma mulher muito velha a chamava por um nome que não era o dela. Naquela semana, decidi voltar à casa de Iracema para agradecer, mas quando cheguei lá, as portas estavam abertas, a lamparina apagada e tudo coberto por poeira. A casa parecia abandonada há meses. O chão estava cheio de folhas e teias de aranha, e não havia nenhum sinal de que alguém morasse ali recentemente. Perguntei aos vizinhos, aos mais velhos, a quem ainda podia saber de alguma coisa, mas sempre recebia respostas vagas. Alguns diziam que Iracema tinha morrido anos antes. Outros afirmavam que ela aparecia só quando queria. Teve até quem jurasse que ela nunca existiu de verdade, que era apenas uma espécie de presença que surgia quando a morte estava por perto, nem inimiga, nem amiga, apenas inevitável. O fato é que, desde aquele dia, nunca mais a vi. Mas às vezes, quando passo pela estrada velha à noite, sinto o cheiro de ervas queimadas, mesmo sem fogueira alguma por perto.
E em certos momentos, se o vento sopra de um jeito específico, eu tenho a impressão de ver uma lamparina tremeluzindo lá no fim da estrada, mesmo sabendo que a casa está vazia. Ou deveria estar. No sertão profundo do Nordeste, existe uma pequena comunidade chamada Lagoa da Onça. É um lugar onde o vento sempre levanta poeira vermelha, onde as casas ficam longe umas das outras e onde todo mundo conhece a vida e os pecados de todo mundo. Há muitos anos, viveu ali um homem chamado Raimundo Ferrão, alto, magro, rosto cortado de rugas antes da idade, olhar sempre estreito como se estivesse pronto para desconfiar. Era conhecido por 3 coisas: a força, a valentia e a crueldade. Tinha a fama de correr bicho, de entrar na mata atrás de qualquer criatura que ousasse encarar o caminho dele. Diziam que já tinha matado cobra adentada, que enfrentava onça com faca pequena e que não se intimidava nem com o lobisomem de sexta-feira. Mas a parte realmente horrível era outra. Raimundo batia na mãe, uma senhora miúda, já com os cabelos completamente brancos, que todo mundo chamava de Dona Celestina. Ele gritava, quebrava coisas, empurrava, fazia dela alvo da própria raiva do mundo. E ela, coitada, nunca saía de perto dele, nunca denunciava, nunca buscava ajuda. É sangue meu, dizia para os vizinhos. E mãe não larga filho, nem quando ele tá podre por dentro. Acontece que Raimundo podia ser valente, mas era medroso do que não se via. Tinha pavor da mata à noite. Não de onça, não de cobra, mas de algo que ninguém sabia explicar. Às vezes, voltava correndo da escuridão, ofegante, dizendo que tinha ouvido passos atrás dele. Em outras noites, jurava que tinha visto alguém igualzinho a ele caminhando entre as árvores. Alguns moradores achavam que era a consciência dele cobrando. Outros achavam que era coisa feita, mas ninguém se metia. A história muda no dia em que Dona Celestina morreu. Não foi doença, não foi acidente. Foi Raimundo mesmo, num acesso de raiva, porque ela não encontrou um facão que ele tinha perdido. Ele fugiu para a mata assim que percebeu o que fez. E nunca mais voltou. Passaram dias, depois semanas, depois um mês inteiro, e nenhum sinal, nem corpo, nem roupa, nem pegada. Mas à noite, à noite, começou o tormento. As primeiras aparições foram na casa de Raimundo, que ficou vazia. O pessoal da vila dizia que via uma sombra andando lá dentro, arrastando os pés, como se procurasse algo. Às vezes batiam portas. Outras vezes a cadeira de balanço da velha Celestina Chiar começava a se mexer sozinha, mesmo sem vento. Os cachorros não chegavam perto daquela casa. Uivavam, arrepiados. Alguns até adoeceram depois de se aproximar. Com o tempo, o fantasma ganhou o nome, o Homem da Mata Fechada. Diziam que toda noite ele saía da casa abandonada e caminhava até a borda da mata, sempre arrastando uma perna, como se estivesse preso entre este mundo e o outro. Alguns moradores que moravam mais perto começaram a ouvir um assobio fino, repetido, sempre igual. Um som que não parecia de gente viva, sempre o mesmo tom, como se estivesse chamando por alguém, como se estivesse procurando a mãe que ele mesmo destruiu. Numa madrugada, um vaqueiro chamado Silvano decidiu seguir o assobio. Tinha bebido um pouco demais e queria provar aos colegas que aquela história não passava de invenção. Pegou a lamparina e seguiu o som até a mata. Os amigos que viram disseram que ele entrou entre as árvores sozinho, rindo, xingando o tal fantasma, dizendo que aquilo era besteira de velho. Ele não voltou pela manhã. Foram procurar Silvano com 10 homens, todos armados, todos experientes na caatinga. Seguiram a trilha dos passos, até que, simplesmente acabaram, no meio do nada. Não tinha sinal de luta nem pegada, nada que indicasse ataque de bicho. Só encontraram uma coisa: a lamparina dele, acesa. E ao lado, marcada na areia seca, uma pegada funda, muito funda, como se alguém tivesse pisado com força, mas só um pé, como se arrastasse o outro, idêntico ao jeito que Raimundo caminhava. Depois disso, ninguém mais duvidou.
O homem da mata fechada aparecia onde menos esperavam. Em noites de lua cheia, viam um vulto grande parado no curral, olhando os animais como se procurasse briga. Em outras, ele surgia na janela das casas, observando silencioso, sem rosto. E sempre que alguém o encorajava ou tentava xingar, acontecia alguma desgraça. Um animal morria sem explicação, alguém caía do cavalo, água do poço azedava. Mas o pior não era isso. O pior era quando alguém falava mal de Dona Celestina. Aí o fantasma aparecia na porta, arranhava a madeira, batia, gemia, e no outro dia alguma coisa muito ruim acontecia. Gente quebrava braço, gente desmaiava, gente via vultos durante o dia inteiro, como se aquele espírito carregasse a culpa eterna e quisesse impedir que o mundo lembrasse da própria crueldade. Hoje, muitos anos depois, a casa de Raimundo ainda está de pé, toda torta, cheia de cupim e com o telhado prestes a cair. Ninguém ousa entrar. A cadeira de Dona Celestina ainda balança, sozinha, no fim da tarde. E quando a noite cai, a vila inteira se fecha por dentro, tranca portas, apaga luzes e faz silêncio absoluto. Porque, quando o vento passa pela mata e o assobio fino começa, todos sabem que Raimundo Ferrão continua procurando. Procurando a mãe. Procurando gente para atormentar. Procurando não morrer de vez. No povoado de Pedra Queimada, um lugar seco, silencioso e esquecido pelo tempo no interior do Nordeste, existia um homem que todo mundo conhecia, mas ninguém realmente entendia. O nome dele era Seu Adalto. Ele era daqueles senhores magros, de pele enrugada pelo sol, sempre usando a mesma camisa social branca, larga demais para o corpo dele, e um chapéu velho que fazia sombra no rosto. Quase nunca falava, quase nunca sorria, mas sempre, sempre mesmo, estava sentado ou parado na porta da própria casa. De manhã, ele estava lá. De tarde também. E quando a noite chegava, com aquele vento frio do agreste soprando poeira para todo lado, lá estava ele, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa que ninguém mais podia ver. O povo dizia que era mania de velho, ou loucura de quem morava sozinho desde novo. Alguns diziam que ele conversava com gente que já se foi, outros juravam que ouviam sussurros vindo do lado dele, mesmo quando Adalto não mexia um músculo. Mas ninguém tinha coragem de perguntar nada. A casa dele ficava um pouco afastada do resto do povoado, perto de um lajedo de pedras rachadas. O quintal, enorme e seco, tinha árvores tortas e raízes expostas, como se o chão ali tivesse fome. O tempo passou, e aquilo virou rotina. Seu Adalto era como um marco. Se ele estava na porta, era dia normal. Se ele não estava, algo estava errado. E foi numa segunda-feira, pouco depois do meio-dia, que algo mudou. Pela primeira vez em anos, alguém passou diante da casa e não viu o velho. O problema é que a porta estava aberta, e Adalto nunca deixava a porta aberta, nem quando o calor era de rachar. Dona Nilda, vizinha mais próxima, estranhou, chamou, bateu palmas, gritou o nome dele. Seu Adalto, o homem, tá vivo? Nada. Ela chamou 2 rapazes da vila, Silvio e Renato, para irem ver. Talvez passou mal, disse ela, preocupada. Os rapazes entraram. Lá dentro, tudo estava do jeito simples que sempre foi. Cama de madeira, rede velha, um rádio que já não funcionava há décadas e um pequeno altar com uma vela gasta. Mas nenhum sinal do velho. O estranho começou quando o vento bateu e uma porta no fundo da casa abriu sozinha. Ela rangia de um jeito áspero, como se nunca tivesse sido usada. Adalto, tem porta atrás? Perguntou Renato, franzindo a testa. Silvio balançou a cabeça, nervoso. Ele nunca falou nada disso. Eles se aproximaram devagar. A porta dava para o quintal, mas não para o quintal normal. Parecia outro lugar. O céu ali atrás parecia mais escuro, como se o sol não alcançasse aquele pedaço de terra. E então eles viram. No chão,
Havia círculos marcados na terra seca, como se alguém tivesse cavado e depois coberto de novo. Um círculo, depois outro, e outro. Uns pequenos, uns fundos, uns ainda úmidos como se tivessem sido mexidos de manhã. Mas o que realmente assustou foi o que encontraram no centro. Um buraco raso, recém-aberto, com objetos embrulhados em pano. O cheiro que saía dali era estranho, não era de bicho morto, nem de comida estragada. Era algo azedo, um cheiro de coisa velha demais, esquecida por tempo demais. Silvio puxou o pano devagar. O que havia dentro, ninguém daquela vila esqueceu. Vários retratos. Todos antigos. Todos mostrando aqueles que moravam perto dali, crianças, adultos, idosos. Algumas fotos tinham o rosto riscado, outras tinham o rosto arrancado. E no meio de tudo, uma foto recente, tirada de longe. Mostrava o povoado inteiro visto pela estrada de terra, e no canto da foto, meio desfocado, estava seu Adalto parado na porta. Mas o que realmente fez os dois rapazes recuarem de medo foi outra coisa. No verso de todas as fotos, havia a mesma frase escrita com letra tremida. Se eu sair da porta, ele vem. Eles não sabiam quem era ele. Não sabiam o que Adalto vigiava. Não sabiam o que era aquilo enterrado no quintal. Mas naquela tarde, a vila inteira decidiu fechar portas e janelas. Porque se seu Adalto desapareceu, então ele não estava mais na porta. E se ele saísse da porta, ele viria. E ninguém queria descobrir quem ou o que era ele. O sol já estava baixo quando o agente Leonardo Farias recebeu a ordem direta do delegado regional investigar o desaparecimento de Rayane Alves, de 23 anos, moradora de uma comunidade rural próxima a Inhamuns, no coração seco do sertão nordestino. Ela havia desaparecido havia 6 dias. A última pista indicava que ela tinha sido vista entrando em um vilarejo pouco conhecido chamado Vale Seco. Vale Seco não aparecia no mapa. Nenhum morador das redondezas gostava de falar dele. Alguns diziam que os antigos moradores tinham abandonado o lugar por causa da seca brava dos anos 80. Outros contavam que a comunidade continuava viva, mas que não era coisa boa de se visitar. Leonardo já tinha ouvido histórias assim antes, e normalmente eram exageros. Mas dessa vez, havia algo diferente. Algo que incomodava no silêncio das testemunhas. Ninguém queria sequer dizer o nome do vilarejo em voz alta. Leonardo dirigiu até onde a estrada permitia. Depois, seguiu a pé. O calor era tão forte que fazia o ar tremer. A terra vermelha subia em poeira fina a cada passo. A vegetação era baixa e agressiva, formada por mandacaros, arbustos secos e árvores tortas que pareciam ter sido retorcidas pelo próprio vento. Quando finalmente avistou o vilarejo, conheceu o arco de madeira quebrado que servia de entrada. Em tinta quase apagada, lia-se: Bem-vindo a Vale Seco, terra de devoção. A palavra devoção estava repintada algumas vezes, com diferentes tonalidades, como se alguém fizesse questão de mantê-la legível. A madeira ao redor do arco estava marcada por cortes, símbolos tortos e arranhões profundos. Leonardo se aproximou para olhar melhor e percebeu que alguns desses arranhões formavam desenhos repetidos. Um círculo. 4 pontas. Um X tremido no centro. Era o mesmo símbolo descrito pelas testemunhas. O mesmo que ele encontraria repetidas vezes nos dias seguintes. A primeira coisa que o impactou foi o silêncio. Não havia crianças brincando, galinhas ciscando, rádios tocando, nada. O vilarejo parecia congelado no tempo, como se o vento tivesse parado só ali. Leonardo caminhou devagar, observando as casas simples. Pareciam habitadas, porém fechadas demais. Portas trancadas com tábuas reforçadas, janela coberta por trapos. E ainda assim, ele sentia olhares. Pela primeira vez na vida, teve a sensação clara de estar sendo estudado. No fim da rua principal, encontrou o único morador disposto a falar,
Um homem idoso chamado Seu Firmo, com pele marcada pelo sol e olhar cansado demais para a idade. A moça, disse ele, franzindo o rosto, ninguém viu ela não. Melhor o senhor ir embora antes do entardecer. Não posso antes de encontrá-la, respondeu Leonardo. Seu Firmo suspirou, como quem carregava um peso que não pediu. Ainas, o vale cobra o que é seu, a gente. Sempre cobrou, desde antes de eu nascer. Leonardo tentou extrair mais informações, mas o velho voltou para dentro da casa e fechou a porta, tremendo como se algo invisível o estivesse observando. Foi então que Leonardo ouviu pela primeira vez as campanas. Um som metálico, repetitivo, vindo de longe, como sinos antigos balançando ao vento. O ritmo era irregular, como se anunciasse alguma coisa prestes a começar. Ele seguiu o som até uma pequena capela de madeira. A porta estava entreaberta. Ao entrar, sentiu o cheiro de incenso queimado junto com algo mais, algo metálico, quase como sangue. As imagens dos santos estavam viradas para a parede, todas. As velas queimavam em padrões circulares. E no centro do altar havia uma caveira de bode adornada por fitas vermelhas, com o mesmo símbolo queimado na testa. As mesmas pessoas que estavam imóveis minutos antes, agora estavam ali, com tochas, facas, enxadas. Mas não vinham correndo, não vinham gritando. Vinham caminhando no mesmo ritmo, todos sincronizados, como se fossem um único ser respirando em muitos corpos. No meio deles apareceu Seu Firmo. Ele ergueu uma lamparina e disse: a gente não devia ter subido. Eles estão acordados. Eles quem? Perguntou Leonardo, tentando manter a calma. Seu Firmo apontou para o chão. Os que dormem no vale, os donos do silêncio, os que foram chamados de volta pelo sangue, e agora vão querer o seu também. Naquele instante, Rayane abriu os olhos. 2 segundos. Só 2. Mas foi suficiente para Leonardo perceber algo terrível. Pupilas dilatadas demais, escuras demais. E no braço dela começava a surgir o símbolo. Ele a carregou nos braços e fugiu, abrindo caminho à força entre os moradores. Eles não reagiam de forma humana, não gritavam, não demonstravam dor, apenas se afastavam e voltavam para a formação original, como uma massa silenciosa. A descida do morro foi longa e desesperadora. O céu estava quase completamente escuro quando ele chegou à caminhonete. Colocou Rayane no banco do passageiro, ligou o motor e acelerou sem olhar para trás. Mas quando finalmente teve coragem de olhar pelo retrovisor, viu algo que nunca esqueceria. Todos os moradores estavam alinhados na estrada, parados, olhando para ele. Como se a escuridão do vilarejo tivesse forma humana. Como se o vale estivesse vivo. A estrada era longa. Demorou 20 minutos até que Leonardo sentisse que o perigo havia ficado para trás. Quando finalmente respirou aliviado, ouviu Rayane sussurrar: eles disseram que eu fui escolhida. Leonardo segurou seu braço e viu a marca mais forte, pulsando como se estivesse crescendo sob a pele. Maias, e agora, completou ela, com lágrimas nos olhos, o vale vai escolher outra pessoa. Sempre escolhe. Nunca fica satisfeito. Leonardo acelerou mais. Mas no fundo, sabia que algo tinha vindo com eles. Algo que não ficou em Vale Seco. No alto do morro, o casarão acendeu todas as janelas ao mesmo tempo, como se estivesse celebrando, como se tivesse vencido. E o som das campanas voltou a ecoar na noite seca do sertão. Jonas nunca foi muito de confiar em aplicativos de namoro, mas a solidão tinha apertado nos últimos meses. Entre jornadas longas de trabalho e noites silenciosas no quarto pequeno que alugava na cidade, ele começou a sentir falta de alguém para conversar. Foi então que conheceu Carolina. Ela tinha um sorriso tímido, cabelos longos e um jeito doce de escrever. Falava como se já o conhecesse há anos e parecia entender exatamente o que ele sentia. Em poucos dias,
Jonas se viu conversando com ela até tarde, rindo, desabafando, contando coisas que nunca tinha contado a ninguém. E foi Carolina quem sugeriu um encontro. Disse que morava no interior, num povoado chamado Lagoa da Serra, umas 2 horas de distância. Falou que preferia lugares tranquilos, longe do barulho da cidade. Jonas achou estranho ela nunca enviar fotos novas, só aquelas 3 que já estavam no perfil, mas a voz dela nas mensagens de áudio era tão calma que ele acabou aceitando. No sábado à noite ele pegou a estrada. O céu estava limpo, a lua iluminava a pista e o vento parecia soprar mais frio que o normal. O GPS funcionava mal naquela região, mas Carolina tinha mandado a localização e descrito exatamente o caminho, como se soubesse cada curva de memória. Quando Jonas finalmente chegou ao povoado, encontrou tudo silencioso demais. As casas eram afastadas umas das outras e poucas luzes estavam acesas. Ele estacionou perto da igreja antiga e mandou mensagem dizendo que tinha chegado, mas ela não respondeu. Decidiu esperar alguns minutos, mas a sensação de ser observado começou a incomodar. O lugar tinha aquela quietude pesada, típica de interior em noite de vento, quando até o farfalhar das folhas soa fora do lugar. Depois de quase meia hora parado, Jonas viu uma figura feminina na estrada. Ela estava a uns 30 metros de distância, parada, completamente imóvel, olhando na direção dele. A luz amarelada do poste falhando mostrava longos cabelos escuros cobrindo parte do rosto. Jonas sentiu o estômago afundar, porque aquela silhueta parecia exatamente com as fotos de Carolina. Ele abriu a porta do carro e chamou por ela, mas a mulher não reagiu. Só virou o rosto lentamente para o lado, como se estivesse ouvindo algo atrás de si. Nesse momento, uma porta se abriu em uma casa próxima e uma senhora idosa saiu apressada, chamando Jonas como se o conhecesse. Quando ele se aproximou, ela segurou seu braço com força e o puxou para perto da varanda. "Meu filho, o que você está fazendo aqui a essa hora, sozinho?" Ele explicou que tinha vindo encontrar uma moça chamada Carolina e apontou para a estrada, mas a figura já não estava mais lá. A senhora ficou muito pálida. "Aqui não tem Carolina nenhuma viva. Você deve ter falado com outra coisa." Jonas tentou rir, achou que era exagero, superstição de interior, mas a senhora entrou em casa e voltou com um retrato antigo, meio amarelado. Na foto estava a mesma mulher que ele tinha visto na estrada, a mesma do aplicativo, a mesma que conversava com ele toda noite. A senhora explicou que Carolina tinha morrido fazia mais de 10 anos, num acidente na estrada perto dali. E desde então, às vezes, alguém dizia ver uma mulher parada junto ao poste, olhando como se esperasse alguém. Alguns diziam que era só imaginação, outros afirmavam que quem conversava com o espírito dela sempre acabava sendo atraído para o vilarejo. Jonas não quis acreditar. Pegou o celular e abriu a conversa, mas as mensagens tinham sumido. O nome dela havia desaparecido, o perfil tinha virado um usuário inexistente e até os áudios tinham sido apagados. Ele começou a tremer. A senhora colocou a mão em seu ombro e disse para ele ir embora antes de dar meia-noite, porque quanto mais tempo alguém ficava ali depois de chamá-la, mais difícil era ir embora. Jonas entrou no carro sem olhar para trás. Enquanto acelerava pela estrada de terra, viu pelo retrovisor a mesma figura parada novamente ao longe, imóvel, como se ainda esperasse que ele voltasse. No dia seguinte, já em casa, Jonas tentou pesquisar sobre o povoado e sobre Carolina. Encontrou uma notícia antiga falando do acidente e da moça que morreu indo para a escola, mas nada dizia sobre avistamentos ou histórias. Ele ficou relendo a matéria várias vezes, tentando pensar em alguma explicação lógica, mas naquela noite, quando foi dormir, ouviu uma notificação no celular. Uma mensagem nova, sem foto, sem nome, só um texto curto, como um sussurro. "Você finalmente veio. Eu ainda estou te esperando." Depois disso, Jonas nunca mais abriu aplicativo nenhum. Eu sempre achei que essas histórias do interior fossem só conversa fiada de gente velha. Cresci ouvindo falar da tal Ladeira da Onça, mas nunca dei crédito. Para mim era só mais um pedaço de estrada de terra no meio da caatinga, com galho seco demais e noite escura demais.
Eu trabalhava dirigindo para a prefeitura e vivia rodando para cima e para baixo, entregando mantimentos, documentos e o que mais pedissem. Nunca tive medo de estrada, até aquela noite. Era quase 11 horas quando precisei cruzar a ladeira da Onça para levar uns sacos de comida para um povoado vizinho. A lua era só um fiapo no céu e o vento vinha quente, trazendo poeira vermelha que grudava na pele. Eu seguia devagar, porque ali a estrada parecia costurada com os buracos do mundo. Estava com o rádio ligado, mas só tocava chiado. Aquelas estações que só existem no interior, onde a música entra e sai como se tivesse vergonha de aparecer. Foi então que vi um brilho estranho refletindo no capô, uma luz que não vinha da frente, nem de trás. Vinha do mato lá dentro. Era branca demais, firme demais, diferente de qualquer lanterna ou farol que eu já tivesse visto. Encostei o carro e fiquei ali olhando para aquilo, sem entender. A luz pulsava devagar. Crescia e diminuía como se respirasse. Eu desliguei o rádio. Ficou só o vento e um zumbido que eu não sabia de onde vinha. Por um instante senti vontade de ir embora, mas a curiosidade me puxou como um anzol. Peguei minha lanterna e caminhei até a beira da estrada. A claridade continuava mais fundo entre os galhos, como se estivesse me chamando. Dei um passo, depois outro. No terceiro, a luz desapareceu. Tudo ficou preto de um jeito que até a lanterna falhou. Foi aí que ouvi o som. Não dava para dizer que era voz de gente, nem de bicho. Era um lamento profundo, arrastado, como algo pesado raspando contra a pedra. Aquele som fez minhas costas gelarem. Tentei voltar para a estrada, mas parecia que estava mais longe do que antes, como se o caminho tivesse crescido quando eu não estava olhando, e então a luz voltou. Dessa vez atrás de mim. Eu senti a claridade nas minhas costas antes de vê-la, forte, branca, intensa. A sombra que ela projetou na areia não parecia minha, era longa demais, torta demais. Eu não quis olhar para trás, mas a luz começou a se aproximar devagar, sem passos, só vindo. Foi então que ouvi a voz, dentro da minha cabeça, e não do lado de fora. Por que você voltou? As palavras entraram como gelo. Eu nunca tinha estado ali antes, mas parecia que aquela coisa me conhecia. Minhas pernas falharam, o ar ficou curto. Quando eu finalmente consegui me mexer, saí correndo, tremendo, esbarrando em galhos. Eu só queria ver de novo o carro, a estrada, qualquer coisa que fosse humana. Quando entrei no carro, bati a porta e tentei ligar a chave com a mão tremendo. O motor falhou 2 vezes. Só pegou quando a luz ficou parada bem no meio da estrada, brilhando como um farol vivo. Acelerei sem pensar. Quando os pneus rodaram, a luz se apagou como se nunca tivesse existido, e a estrada atrás de mim virou um buraco negro. Cheguei no povoado branco como farinha. Entrei no bar do Zeca e pedi água. Ele me olhou e perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. A luz, a voz, o brilho atrás de mim. Esperei que ele risse, que me chamasse de besta, mas ele só balançou a cabeça e disse: "Você teve sorte. Ela não queria você ainda." Eu fiquei parado, sem saber o que dizer. Ele continuou: "Outros já viram. Dizem que é a alma de um homem que morreu rezando na igrejinha abandonada. Morreu pedindo perdão, mas nunca recebeu. A luz dele fica chamando quem passa. Às vezes quer companhia. Às vezes quer que alguém termine a oração que ele não conseguiu." Eu nunca mais passei por aquela estrada. E nas noites de lua fina, quando o vento sopra quente demais, ainda lembro daquela voz na minha cabeça. Porque voltou. E a pior parte é que até hoje eu não sei. Voltado de onde? Eu nunca acreditei nessas histórias de lobisomem que o povo do interior gosta de espalhar. Achava que tudo era invenção, exagero, coisa para assustar menino. Meu avô mesmo vivia dizendo que, quando o galo canta fora de hora, é porque tem um corpo andando no escuro que não deveria estar ali. Mas eu só ria e dizia que aquilo era conversa de quem viu sombra e pensou que era bicho. Isso foi até a noite em que precisei dormir na casa do meu primo no povoado de Malhada Seca.
Ele morava numa casa pequena de tijolo cru, cercada de mato seco e silêncios longos. Eu tinha ido ajudar com umas coisas do terreno e acabei ficando porque a caminhonete deu problema. A noite caiu rápido como se alguém tivesse apagado o mundo com a mão. A lua estava cheia, enorme, brilhando forte no céu, mas dando uma luz fria que não esquentava nada. Depois do jantar, ficamos conversando na varanda. Ele bebia café e eu enrolava fumo enquanto a brisa mexia devagar nas folhas da caatinga. Foi aí que ele disse do nada: "Hoje eu não queria que você tivesse ficado por aqui." Eu ri e perguntei por quê, e ele respondeu olhando para a mata, sem piscar: "Hoje é a 7ª noite." Eu perguntei o que isso significava, já meio incomodado com o tom dele. Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo as palavras. A 7ª noite depois da lua crescer, a noite em que ele sai. Eu perguntei ele quem. Ele não respondeu, só apontou para o mato. O que não é homem. Aquilo me deu um arrepio idiota, mas eu tentei não mostrar. Falei que ele estava dramático, que eu tinha rodado o interior inteiro e nunca tinha visto nada além de tatu e bode. Ele só me olhou como quem encara uma criança teimosa. O clima ficou estranho e resolvemos dormir cedo. O quarto onde eu fiquei tinha uma janela sem vidro, só madeira. Quando me deitei, a lua cheia estava bem no horizonte, iluminando o chão de terra batida com um brilho pálido. Fechei a janela e tentei dormir, mas o silêncio estava pesado demais. Foi aí que ouvi o primeiro som. Parecia um lamento longo. Depois virou algo como um uivo. Não era a cachorra da região. Eu conhecia bem aquele som. Não era lobo, porque não existe lobo por aqui. Era algo mais fundo, mais denso, que vibrava no peito. Levantei devagar e me aproximei da janela. Antes que eu pudesse abrir a madeira, veio um som que me travou o corpo. Um estalo, forte. Como se alguém tivesse quebrado um osso enorme no escuro. Depois outro. E outro. Meu coração disparou. Eu fiquei parado, só ouvindo. Havia algo se mexendo no mato, algo grande. O barulho vinha com respiração pesada, forte, como a de um boi cansado, só que mais irregular, mais humano. Eu ouvi passos, lentos, arrastados, indo de uma árvore para outra. Não batiam como patas, nem como pés normais. Era algo diferente, como um peso desequilibrado que tentava aprender a andar. Foi então que ouvi a voz do meu primo sussurrando do outro quarto. "Não abre a janela." Não era um pedido, era um aviso. Eu fiquei imóvel. A respiração do bicho ficou mais próxima. Tão próxima que pude ouvir o cheiro chegar primeiro. Um cheiro quente, de suor e terra molhada, misturado com sangue fresco. Era impossível não sentir. O mato na frente da janela se mexeu, devagar, como se algo enorme estivesse abaixado ali, me ouvindo. A madeira vibrou com um toque leve, quase delicado, como se uma unha tivesse sido passada de cima para baixo. Eu recuei. E foi nesse momento que ouvi outra coisa, uma espécie de gemido estranho, como se aquele ser estivesse dividindo a própria pele. O barulho era horrível, rasgava o silêncio em pedacinhos. Depois disso, tudo ficou quieto. Muito quieto. Eu queria acreditar que tinha ido embora, mas então a lua apareceu entre duas nuvens e iluminou por uma fresta embaixo da porta. E ali, na sombra que se projetou, eu vi algo que me tirou o ar. Aquilo não era sombra de bicho, nem de gente. Era algo no meio. Algo torto demais para ser humano e grande demais para ser animal. A cabeça era baixa, como se carregasse peso demais. E o tórax parecia largo demais para um homem. Era como se o corpo todo tivesse sido esticado além do que devia. A sombra cheirava o ar. Eu ouvi isso. O faro. O ruído leve das narinas puxando o vento atrás de cheiro de gente. Eu só pensava em não fazer barulho. Quando finalmente se afastou, demorou longos minutos até eu conseguir mexer o corpo de novo. Eu estava suando frio. Mal consegui dormir naquela noite. Quando o sol nasceu, meu primo entrou no quarto e disse: "Se você tivesse aberto a janela, ele não ia ter ido embora." Eu queria perguntar o que era aquilo,
Ele só disse: no interior tem coisa que nasce de maldade, coisa que já foi gente um dia, mas não volta mais. E quando a lua cresce, ele vem procurar o que perdeu. Eu fui embora naquele mesmo dia. Nunca mais passei a noite em Malhada Seca, mas às vezes, quando a lua está enorme e as galinhas se calam do nada, eu ainda lembro daquele cheiro quente e daquele estalo de osso. E juro que, algumas noites, ainda ouço aquele uivo distante. E sempre rezo para que ele não esteja vindo atrás de mim. Eu cresci ouvindo minha avó falar da comadre Fulozinha. Ela sempre dizia que o mato tinha olhos, que a mata tinha dona e que, se eu entrasse sem pedir licença, voltaria marcado para sempre. Quando eu era criança, eu ria, mas agora, adulto, vivendo temporariamente na casa da minha tia no interior, aquelas histórias começaram a voltar à minha cabeça como se estivessem me chamando. Era impossível ignorar. Toda noite eu escutava um assobio fino vindo do mato atrás da casa. Não era vento, não era bicho. Era melodioso, curto, como se alguém estivesse tentando me atrair. E cada vez que eu contava para minha tia, ela mudava de assunto. Um dia, cansado daquilo, decidi ir atrás. Queria ver a tal da comadre Fulozinha, ou pelo menos descobrir o que estava me chamando. Saí perto das 10 da noite. O interior estava mergulhado num silêncio quase pesado, quebrado só pelo barulho distante de grilos e sapos. Levei só uma lanterna e uma garrafa de água. Antes de entrar na mata, parei um instante. Bateu uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse me observando da escuridão. Mesmo assim, avancei. A mata era densa e úmida. Cada passo fazia as folhas se agitarem, como se algo pequeno corresse entre minhas pernas. O assobio começou outra vez. Era perto, muito perto. Eu respirei fundo e segui na direção. Depois de alguns minutos caminhando, percebi que a trilha parecia diferente das que eu conhecia. Era como se as árvores estivessem se fechando ao meu redor, criando uma espécie de corredor. A luz da lanterna parecia fraca demais, como se algo estivesse sugando a força dela. Então ouvi passos leves atrás de mim, pisadas tão suaves que pareciam dedos tocando a terra. Virei a lanterna para trás, mas não havia nada. Quando girei o corpo novamente, levei um susto. A lanterna iluminou uma figura pequena, frágil, com cabelos longos e escuros que pareciam se misturar com as folhas. Ela estava de costas. E os pés? Os pés não tocavam o chão. Meu coração disparou. Sem que eu fizesse barulho algum, ela respondeu como se já soubesse que eu estava ali. Você demorou. A voz era baixa, mas soava dentro da minha cabeça, como se tivesse entrado pelos meus ouvidos e se espalhado pelo meu corpo. Eu não consegui responder. A figura virou devagar. O rosto era de uma menina, mas os olhos eram negros, sem brilho, como duas poças de água parada na noite. O sorriso era estreito demais, como se fosse desenhado à faca. Você veio procurar quem não devia. Tentei recuar, mas minhas pernas travaram. Algo me segurava pelos tornozelos. Olhei para baixo e vi raízes finas, vivas, enroladas nas minhas pernas como cobras. Ela se aproximou até ficar a menos de um palmo do meu rosto. O cheiro era de mato molhado e flores esmagadas. Eu cuido da mata. Eu vejo quem entra. Quem entra sem pedir licença precisa pagar. Eu tentei falar, mas só saiu um som rouco. Ela colocou um dedo frio na minha testa e eu senti algo quente escorrer no meu couro cabeludo. Era como se ela estivesse abrindo minha cabeça com um toque. Por um instante, tudo ficou preto. Quando despertei, estava deitado na varanda da casa da minha tia. Minha roupa estava molhada de orvalho e meus pés cobertos de lama até os joelhos. A lanterna estava ao meu lado, sem pilhas. Minha tia estava sentada numa cadeira, rezando baixinho. Quando me viu acordar, não perguntou nada, só disse: eu te avisei para não entrar na mata. Eu tentei me levantar, mas meu corpo tremeu. Dor forte correu pelas minhas pernas. Quando olhei, havia marcas finas, como arranhões profundos, que formavam um desenho. Parecia um galho retorcido,
indo do meu tornozelo até a lateral da coxa. À noite, o assobio voltou, mas agora vinha de mais perto. Bem mais perto. Como se estivesse dentro do meu quarto.